Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz, a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Estou muito alegre. Louvo a Deus porque Deus ouviu a oração. E hoje tem bastante visitante, né? Graças a Deus, Deus trouxe você aqui. Não foi em vão, porque Ele tem uma palavra para você. Receba, que hoje você vai sair daqui edificado com a palavra. Louvado seja Deus. Estamos desde meio-dia em oração, né? Pela Lavinha, pelo Arthur e pela Vitória, que estão passando por enfermidades, mas e também não deixamos também de estar também sempre intercedendo pelo irmão George, pela irmã Olívia. Estão passando numa luta, né, com a sua mãe, e também estamos orando por ela para que Deus possa realizar um milagre na vida da nossa irmã, né? O que Ele fizer, nós acatamos, porque tudo concorre para o bem dos que amam a Deus conforme os seus propósitos, né? Você vê que no final tem uma palavra que é chave. Tem um propósito. Tudo de Deus tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus não vai, nós estamos aqui dizendo que é tudo que é ruim, não, mas que ocorre é um propósito de Deus e é para o bem dos seus filhos. Louvados de um jeito ou de outro, vai ser por bem, né? Até na perca, até no sofrimento, é por nosso bem. Louvado seja Deus. Então, estamos em oração, já oramos e temos certeza que Deus vai fazer o melhor na vida deles, né? E antes de começar, eu queria também agradecer a Deus. Estou muito feliz, mas feliz mesmo, né? Que aí já é o outro lado da moeda, né? Enquanto nós estamos orando e Ele ainda não realizou o milagre nessas vidas, mas nós estávamos orando e Ele ouviu a oração e fez um milagre. Nós estávamos aqui pedindo pela minha cunhada, irmã Sandra, que estava ao verbo hoje, estava com CA, estava com um tumor nos seios, e fez quimioterapia, e fez tratamento, e aí oramos, e o médico marcou uma cirurgia para tirar o seio, aquele procedimento que todo mundo aqui sabe, todo mundo é adulto e sabe, tem que tirar o seio para fazer a cirurgia, e nós oramos. O nome dela está lá na caixinha de oração da terça-feira do grupo B, e todo mundo orando ali na terça, orando aqui na quarta, também lá, orando na Igreja Bíblica Siloé, que ela é mãe do meu sobrinho, que é professor de escola dominical, né? E aí, ela fez a cirurgia ontem, hoje é domingo, ela fez cirurgia sexta, entrou meio-dia. A irmã Sandra disse: Ti, a mãe entrou agora na sala de cirurgia, vamos orar. E estamos aqui já orando para que dê tudo certo. E quando foi 5 da tarde, ela liga dizendo que já tinha feito a cirurgia. E quando foi ontem de manhã, ela liga de novo e diz: Tio, deu tudo certo. Não tirou os seios, tirou só o tumor. E o tumor estava pequeno, diminuiu muito, tirou só o tumor, está bem, já levantou, dormiu bem, está acordada
dizendo a palavra que ela diz mais. Todo dia ela não cansa de dizer essa frase. Essa frase é a cara dela. Deus é fiel. Deus é fiel, é a expressão que ela diz. E tudo que a gente fala com ela, diz: irmão, Deus é fiel. Deus é fiel. Ninguém viu nunca, ela não entrou em depressão, ela não entrou em desespero, ela não ficou com ansiedade, ela esperou no Senhor. E o Senhor respondeu a oração do justo, que fazem seus efeitos. Então é assim, irmãos. Então é assim. Ele vai fazendo milagres para mostrar que Ele é Deus. E Ele vai também não fazendo, Ele continua sendo Deus. Porque Ele é soberano. Ele faz em quem quer, na hora que quiser, do jeito que Ele quer. Nós vamos ver aqui na palavra hoje que é do modo dele, não é do nosso. É na hora dele, não é da nossa. Porque Ele é que está no controle, como diz a irmã Silvia, de todas as coisas. Então, se Ele quiser trazer a irmã Maria para casa desse cear, Ele traz. Se Ele quiser ainda dar mais uns 10 anos de vida para a tia da irmã, Ele dá. Eu brinquei até aqui com a Luciele e com o irmão Diácono Ribeiro, que está uma disputa aí de vida, glória a Deus, está aí a irmã Vicência, que já está com 99, e a tia da irmã, que já está com 90 e tanto, e estão em pé, e nós temos que orar para chegar lá, porque né, para chegar lá, é muita luta, é muito deserto, é muita coisa para chegar lá. Mas se Deus quiser, nós chega. E se Ele não quiser, nós vamos para casa também. Louvado seja Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por esse milagre. Eita Jesus! Glória a Deus! O projeto desse ano é: Deus vai fazer a colheita, né? Então vamos ler aqui 2 Crônica, capítulo 20, para nós meditarmos na palavra de Deus. Segunda Crônica, capítulo 20, versículo de número 3. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra, e vamos às sagradas letras. Achou, irmão Nício? Segunda Crônica é depois da primeira Crônica. É antes de Neemias e depois de Reis. Glória a Deus. Pronto? Pronto. Amém? Amém? Vamos lá. Então Josafá temeu e pôs a buscar o Senhor, todo o Judá. Amém? Vamos repetir de novo? Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Amém? Podeis sentar. Deixa a Bíblia aberta, que tem muita coisa para nós meditar de Deus, buscando a Deus, se consagrando, orando, louvando, ouvindo pregações, pregando, e encher o vaso para quando chegar fora aqui,
começar a esvaziar, pregando o que aprendeu. Porque o vaso ele tem que estar cheio, mas também tem que ir esvaziando para começar a encher de novo. Se você comer demais, fica obeso. E pode até fazer que meu profeta Eli, sentar na cadeira, quebrar a cadeira e quebrar o pescoço e morrer, de tão pesado que estava. Então ele tem que comer que nem ovelha, mastigar, mastigar, mastigar e depois ruminar, né? Vai comendo a palavra, comendo do rolo, quando tiver cheio, agora eu vou repartir com quem não comeu, e começa a realizar, e começa a falar de Deus no trabalho, na esquina, na vizinhança, na escola, onde tiver, e vai secando, para depois encher de novo, amém? E desse jeito. Então, vamos falar aqui de um rei de Israel. Eu estou pregando aqui, todas as minhas oportunidades, de um personagem bíblico do Velho Testamento. Depois vou pregar do Novo. Até dezembro tem muita coisa para a gente pregar. E eu encontrei aqui o rei Josafá. Essa mensagem, essa não, né? Nesse rei, eu preguei lá no Retiro de 2024, quando eu estive lá, naquele ano, que foi uma benção. Eu estava lá em casa vendo, e aí comecei a ouvir, né? Coisa ruim é ouvir a sua mensagem, que você encontra tanto erro, e assim, essa pregação, alguém disse, levantou a mão, que ô pregação ruim. Mas eu digo, eu vou pregar ela de novo domingo. E comecei a estudar ela. Então, o rei Josafá, rei de Judá, ele, que era um reto aos olhos de Deus. Josafá era reto diante de Deus, como o seu pai, rei Asa. Josafá tirou os postos ídolos, começou a pregar a palavra de Deus naquele lugar, mas não tirou tudo, deixou algumas. Josafá, como todo homem, ele era reto aos olhos de Deus, não porque era perfeito. Não existe homem perfeito. Perfeito só Deus. Teve os seus erros, teve as suas escolhas erradas, fez alianças erradas. Muitas vezes nós fazemos aliança com quem não devíamos fazer. Muitas vezes nós temos amizade com quem não era para fazer amizade. Muitas vezes nós entramos num relacionamento que não era para entrar nesse relacionamento. Nós erramos. Mas o bom do erro é você se conscientizar que errou e voltar atrás e se arrepender e não errar mais. Porque continuar no erro, aí é que não pode. Josafá, ele tinha muitas posses, muito rico, muita riqueza, homem muito sábio, inteligente, e instituiu um reinado poderoso, forte. Mas ele fez uma aliança com quem não devia. E logo com quem? Com o rei Acabe. Um dos reis mais perversos, ruim, que não era reta aos olhos de Deus. Sua mulher, Jezabel, uma cobra, uma serpente, mulher ruim. E ele fez essa aliança com ele. No capítulo 18, 1, ele diz: tinha, pois, Josafá riquezas e glórias em abundância, mas aparentou-se com Acabe. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade
Ele disse: como sereis eu e o meu povo como o teu povo? Iremos contigo à guerra. Mas e o guerrear? Mas Josafá disse: mas antes de nós irmos para essa guerra, consulta os profetas. E ele chamou 400, Acabe. Só profeta mentiroso, só profeta comprado, só profeta meia boca. Nenhum falava a verdade, só falavam para agradar o rei Acabe. Tudo que o rei Acabe ia fazer, ele dizia que ia dar certo, que o Senhor era com ele. E disse: chama. E eles chamaram e disseram: rei, o Senhor é contigo, pode ir, que ele vai entregar o inimigo na sua mão. Aleluia. Mas só que Josafá não ficou satisfeito e disse: rapaz, não tem mais nenhum profeta do Senhor para que possa também profetizar sobre essa peleja? Ele disse: rapaz, tem um ali, mas eu tenho ódio dele. Ele só profetiza contra mim. E quem é ele? É Micaías, filho de Ilã. Ele só profetiza contra mim. Mas o rei Josafá disse: mas chama ele. Pode ser que hoje ele mude. Deus fale com ele e ele mude a sua palavra. E chamaram Micaías. Micaías, é para tu ir lá profetizar que vai ter uma guerra. E o rei Acabe juntou-se com o rei Josafá. E o Senhor quer saber se é para subir ou não, se eles vão ganhar a guerra ou não. Olha, tu fale coisa boa, viu? Porque o rei Acabe já está dizendo que não queria você, mas só fale com uma coisa: tudo que o Senhor me disser, eu direi. Aleluia. Eu vou falar o que Deus me disser para falar. Eu não sou Balaão, eu sou Micaías. Eu não vou falar o que Deus não falou. Nada disso, eu só falo o que Deus manda falar. Aqui não tem eu, eis que eu digo. Não, aqui tem eis que diz o Senhor. E levaram ele. E ele não deu outra. No capítulo 19, ele diz: se tu subir, vão entregar Israel nas mãos do inimigo. Eu não disse que ele só prega o que é contra mim? Prenda ele, leve ele para o governador, bote no cárcere. E quando eu voltar, nós o mataremos. E ele aqui, com os guardas, olhou para trás e disse: mas tu não vai voltar, aleluia. Mas você não vai voltar. O rei Acabe, sabido, porque não é sábio, é sabido, disse: já que nós vamos pelejar, e ele diz que eu vou morrer, vamos enganar o inimigo. O Josafá se veste de rei e eu me visto de soldado. E quando eles vierem ver que não é eu, e não me matam. E assim o fizeram. Chegando na guerra, encontrou os inimigos. Eles encontraram Josafá de frente e disseram: mas esse rei não é o Acabe. Não, você não é o Acabe. Pode-se embora. E Deus livrou Josafá da mão do inimigo. E quando um arqueiro atirou sem direção nenhuma no asno e soltou a flecha,
a flecha caiu aonde? No rei Acabe, entre a cabeça e a armadura, e matou o rei Acabe. Josafá volta para ajudar. E aí, meu irmão, é que começa a mensagem. Josafá se arrepende dessa aliança. Josafá se arrepende de ter feito essa aliança com Acabe. E quando ele volta, os inimigos se revoltam contra Judá e Jerusalém. O que acontece, meus amados irmãos, é que a Bíblia vai dizer, aqui no capítulo 20, onde nós começamos, essa foi só a introdução para quem foi Josafá. E os inimigos que eram de 3 cidades, os moabitas, os amonitas e os de Síria, da Síria, ficaram de destruir Judá e Jerusalém, destruir a cidade, e formaram uma trilha, uma trinca, 3 nações contra Judá e Jerusalém. E eles fizeram uma emboscada, não entraram pela frente, entraram por trás, dizendo que aqui eles não vão nos ver. Nós invadimos a cidade, tomamos a cidade, matamos todo mundo e se apoderamos da cidade. Mas só que alguns de Judá, vendo aquele movimento, desconfiou que alguma coisa estava errada e foi falar para Josafá: meu rei, tem uma coisa estranha lá fora. O inimigo está ao redor da cidade. E eles subiram, porque Judá e Jerusalém ficavam em cima. E lá no vale, quem estava aqui em cima dava para ver. E quando eles olharam lá para baixo, diz a Bíblia que tinha uma multidão pronta para invadir Judá e Jerusalém. E aí onde eu cheguei no 20, sucedeu, pois, depois disto o quê? Diz tudo que eu falei que vocês ouviram. Depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e eles e outros de Amonitas vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Aí começa a pregação de hoje, é isso: livramento, oração e jejum. Deus livrou Josafá lá atrás, porque tinha propósito com ele. Porque Deus, quando chama alguém, ele se responsabiliza, ele cuida, ele trata, ele alimenta, ele faz tudo aquilo que é necessário para que aquela pessoa execute o chamado de Deus na sua vida. Se você foi chamado por Deus, não se preocupe, Ele vai suprir as tuas necessidades. Não temas, porque Ele te chamou, e Ele te chamou para uma grande obra. Receba isso. Ele te chamou. Você não está aqui, você não caiu aqui de paraquedas, não.
Ele tem um propósito para cada um de nós nesse dia, nesta noite, com essa palavra. Ele teve medo, que o homem tem medo. E você vê, irmãos, que essa notícia veio numa hora que estava tudo em paz, que estava tudo bem, já tinha terminado a guerra, Acabe já tinha morrido, ele já voltou para ajudar, já estava reinando em paz, tudo tranquilo. Mas você sabe, irmão, que na nossa caminhada, a tranquilidade, ela é momentânea. Nós estamos tão tranquilos, tão alegres, tão abençoados, que de repente chega um portador de má notícia. Você vai para o médico fazer um exame rotineiro, um exame de todo mês, você vai para o hipertenso, todo mês você vai ali para ver como é que está a sua diabetes, como é que está a sua situação, e ali ele passa um exame de sangue, e você vai ali e faz. Se for pelo SUS, esquece, mas vai ali na cor e bate, com 2 dias recebe. E ali você vai ver e diz: infelizmente, você está com um tumor. Você chega em casa animado, jantou, alegre. Hoje o trabalho foi uma maravilha. Hoje eu vendi bem. Hoje foi foi tão bom. E dizendo para a esposa aquela coisa toda. De manhã se arruma, pega o ônibus, pega a moto, pega o carro, vai a pé, ou de bicicleta, Monark, e se manda de barco de chuva. Chega lá, o patrão diz: rapaz, infelizmente, você está dispensado. Eita Jesus! Você recebe um telefonema e diz: sua mãe faleceu, seu filho faleceu. Nós estamos sujeitos a essas más notícias. E nós temos medo. E Josafá não é diferente. Uma notícia dessa é muita gente, é uma multidão. Ele olha e vê, parecia gafanhoto. De tanto, tudo armado até os dentes. 3 nações: Amonitas, Moabitas e de Seir. O Moabita, parente. O outro, parente, porque era o filho lá do Ló, com as filhas, e tinha um ódio de Jerusalém, ódio de Israel. E Deus, por ser parente, por ter uma parentela com Abraão, quando Moisés pegou o seu povo e foi atravessar o rio para ir lá para o outro lado, para a terra prometida, tinha que passar pelos moabitas, pelos amonitas, e eles não deixaram passar. E Deus, por amor a Abraão, por amor à sua nação, porque eram parentes, ele disse: oh, não guerrei contra esse povo, dê meia volta. E o povo todo voltou e esbarrou no mar vermelho, que não tinha para onde ir. Quando olhou para trás, lá vem o faraó com seu exército, com ódio. E ele: e agora, Senhor? Ele disse: calma, não temas, eu sou contigo. Eu não faço nada que eu não tenha um plano. Tudo meu já está traçado. Tudo de Deus na nossa vida já tem um motivo, já tem uma saída. Tu vai para o outro lado, porque eu disse, tu vai chegar do outro lado e acabou-se. Eu sou Deus. E agora? Diga esse povo que marche. Para onde? Para dentro d'água. Aí não é só água, então vamos para dentro d'água. Pega a tua vara, toca na água. Moisés tocou na água e o mar, aleluia, se abriu e passaram de pé enxuto. E ele diz aqui: e aí? E agora eles vêm querer nos matar? É a paga que eles dão por livramento que Deus deu a eles?
no passado. Josafá, tenha calma. Eu estou com medo, porque eu estou olhando para o meu exército. Eu já fiz até a contagem, 10, 20, 50, 100, 1000, ixi, dá não. E as armas, tem aí? Flecha, lança, eita, arqueiro, dá não. Dá não. Olhou para o lado, olhou para o outro, olhou para trás, olhou para frente, viu a multidão de inimigos. Aleluia. Pegou aí, diabo. Mas quando você, meu irmão e minha irmã, que veio aqui nesta noite, receber uma notícia, e que você olhar para o lado, olhar para o outro, olhar para frente, olhar para trás, e não ver solução, só está faltando um lado para olhar. Aleluia! Para onde é? Para cima. A solução está em cima. Aleluia! E é nessa hora que ele diz: clama a mim, e eu te responder-te-ei, e te fazer coisa grande que tu nem imaginas. Agindo eu, quem me pedirá? Aleluia! E ele diz: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Na angústia, na adversidade, na enfermidade, na porta fechada, o relacionamento acabado, o filho nas drogas, a família desesperada, não tem outro canto para nós irmos a não ser pedir socorro a Deus. É Ele que nos socorre, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos motiva a ter essa esperança de que o nosso Deus não é poderoso. O nosso Deus não tem poder. Não. Quem tem poder é o diabo. Quem tem poder, quem é o homem? Ele é o todo poder. Ele é o todo poderoso. Tudo pode, tudo faz, tudo sabe, porque Ele é Deus. Aleluia! E aí ele foi pedir socorro a Deus. E aí ele diz: olha, a partir de hoje, todo mundo vai se consagrar ao Senhor. Por isso, que meio-dia de hoje, era 15 para 12, no meu grupo ninguém respondeu. Eu falei, 12 horas, todo mundo vai fazer uma oração para a Lavinha, para o Arthur e para a irmã Vitória. E quando for 12h05, vocês botam o joinha que fizeram. Ninguém botou. Mas eu creio que oraram, né? Ainda estão orando. Louvado seja Deus. Porque tem hora que Deus diz: vai para o teu quarto, entra e fecha a porta e fala em secreto, que eu sei o que você quer, mas eu quero ouvir a tua voz, e eu contigo, só nós dois de teta a teta, tu vai me pedir e eu vou te dar. Mas tem hora que ele diz: vamos fazer um jejum coletivo, uma oração coletiva, todos de uma só voz, vamos orar por esse propósito. Tem a oração particular e tem a oração pública, a oração de toda a igreja, toda a congregação. O rei, quando ia ser destruído, quando Jonas chegou lá, que disse que ia destruir, ele fez o quê? Todo o país, todo. Ninguém come, ninguém bebe, nem animal come, nem bebê de peito, ninguém come, é todo mundo em jejum
para que Deus possa nos livrar da destruição. E o que aconteceu? Deus disse: não destrua mais. Coletivo. E aqui ele diz, o rei Josafá, no versículo 23, então buscou ao Senhor, pediu direção a Deus, e Deus disse: eu quero que você se consagre, todo mundo, jejum e oração. Oração e jejum. Vamos falar do jejum? Quem jejuou hoje? Eu perguntar, mas eu sabia que ninguém jejuou hoje. E hoje, no nossos dias, jejum é raro. Os irmãos e as irmãs hoje, nós, é raro. Mas o jejum também não é coisa de brincadeira, não. Jejum não é qualquer coisinha, não. Eu vou jejuar. Eu estou em jejum. Chega na casa do irmão, um cafezinho. Não, eu estou na bênção. Eu estou na bênção. Tá de jejum e tal, aquela coisa toda. Jesus diz: quando tu jejuar, tu não faz que nem os fariseus, não. Que ficou ali triste, acabunhado. Pode dizer que está em jejum, que está com fome, que está passando, que está em comunhão com Deus. Não, tu lava o rosto, tu ri, fica normal. Não precisa se mostrar, não, que eu estou vendo. E o jejum tem propósito. Sem propósito é greve de fome. Tem que ter um propósito no jejum. Hoje eu vou fazer um jejum com esse propósito. Vou ficar em oração. Só vou fazer isso lá para meio-dia, ou 3 horas, ou 9 horas, dependendo do seu organismo. Não adianta fazer um jejum até 3 horas, e quando for 1 hora, você está dentro de casa. O que foi? Estou tonto. Não, isso aí é de tolo. O jejum tem que ser espiritual, tem que ser racional e tem que ter propósito. O propósito aqui era o quê? Que Deus intervesse contra aquela multidão que ia destruir a sua cidade. E jejuaram. E todo mundo veio de longe, de Judá, de Jerusalém, e se juntaram e começaram a clamar, a orar. Meu irmão, se você vai abrir a Bíblia, você que tem o costume de ler a Bíblia, você começa de Abrão. De Abrão, Abrão orava. Abraão orava. Isaac orava. Jacó orava. José orava. Moisés orava. Josué orava. Daniel orava 3 vezes ao dia. Neemias orava. Você vem, Paulo orava. Pedro orava. Você vem, Jesus orava. Por que você não ora? Ora, aqui e acolá, como se lembra, ou ia estar alguma situação. Não. Apóstolo Paulo vai dizer: orai sem cessar. De dia e de noite medita nessa. Não é quando eu me lembrar. Não é quando. Eu vou ler a Bíblia. Nunca mais eu li. Vou ler hoje. O que é que deve falar para mim? Aí abre. Não é para mim não. Aí vai escolhendo o que ler. Porque não é para ele. Compra daquela caixinha de A a Z. Tira ali um e lê. Opa! Não, meu irmão. Aqui é de dia e de noite. Orando. Oravam. Clamavam. Em jejum e oração. Todo mundo jejuar e orar. Consagrar. E Deus ouviu o clamor e a oração do seu filho.
de Josafá. E no meio daquele povo de Israel, e no meio daquele povo de Judá, Jerusalém, Deus levanta um homem, aleluia, chamado o nome dele, o Diácono Ribeiro, que eu não estou achando aqui. E ali, esse homem do meio da multidão, ele levanta a mão. Depois eu encontro aqui, ele diz: Josafá, eis que diz o Senhor dos Exércitos: não temas, porque amanhã, de manhã, prepare os cantores, os levitas, os que tocam harpa, coloque na frente, os guerreiros coloquem atrás, porque amanhã de manhã eu vou pelejar por vocês, porque essa luta não é mais sua, essa luta é minha, louvado seja Deus. O que tu tinha de fazer, tu já fez. O que vocês tinham de fazer, vocês já fizeram. Agora, deixa comigo, porque eu ouvi a oração de vocês, eu ouvi o clamor de vocês, eu vi sinceridade no teu coração, eu vi verdade nas tuas palavras, e eu vou responder com milagre, aleluia. Está doente, vem para casa curado. Está enfermo, vai ser liberto dessa doença, vai ser liberto dessas drogas, desses vícios. Esse CA vai ser expulso desse peito, vai ser expulso desse colo do útero, e vai ser expulso desse estômago. Essa dor no joelho, essa artrite, olha, essa articulação vai sumir do teu joelho, vai sumir das tuas costas, vai sumir da tua coluna, porque eu ouvi a tua oração e foi sincera, e eu vou fazer milagre na tua vida. Rica laba suriandalas e palaba suindalas e talá. Glória a Deus. Ele ouve a oração sincera, a oração verdadeira, a que está em consagração, e o propósito é aquilo que você colocou perante Deus, perante o altar, e Ele ouve e faz. Como foi pregado aqui com o nosso irmão, que disse que tudo que tu pedires em meu nome, crendo, receberás. Não temas, porque essa luta não é tua, essa luta é do Senhor. E Josafá foi e disse: como é o profeta? Como é a história? Como é a história mesmo? Eu vou pegar os guerreiros, os arqueiros, os de espada na mão, o escudo para defender as armas do outro. Eu vou botar lá atrás e vou pegar os meus cantores. Eu vou pegar a irmã Luciele, eu vou pegar a irmã Silvia, eu vou pegar a irmã Cleilce, eu vou pegar a irmã Olívia, vou botar na frente e vou pegar o irmão Delino no violão, o pastor no órgão, vai tudo na frente. Como é que vão se defender? Vai. A luta não é dele, a luta é minha. Bota os cantores na frente e eu vou dizer o hino. O hino é fácil. Amanhã é para estar decorado, viu, irmã Silvia? Amanhã o hino é para estar na ponta da língua. E qual é o hino, Senhor? Que nós vamos louvar para dar livramento? O hino é esse: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É só isso? É só isso, pode repetir. O Senhor é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor é bom, e o Senhor é bom, e a sua dura para sempre. Eita Deus, mas é só isso? É só isso. Esse é o hino, que Deus é bom,
Na doença ou na saúde Ele é bom. No emprego ou desemprego Ele é bom. Se a porta abrir Ele é bom, se fechar Ele continua sendo bom. Se fez isso é bom, se não fez é bom. Ele não vai deixar de ser bom, porque Deus é bom. Aleluia! E diz a Bíblia, enquanto eles cantavam, enquanto eles louvavam, Deus fez confusão no meio do inimigo. O de Seir matou os amonitas. Os amonitas matou o de Seir. O Seir matou os amonitas. O amonita matou os ameapitas. E sei que no final era só corpo no chão. Todos morreram. Todos se mataram. Não ficou nenhum. E Josafá não sujou as mãos, porque o crente não luta, né, contra sangue e nem carne. O crente luta contra a sorte espiritual do mal que estão na região celestial. E esses são derrotados com louvor, com oração e súplica e ação de graça. Louvado seja Deus. Não é matando, não é dando tiro, nem furando, é louvando, glorificando, exaltando ao Senhor. E todos se alegraram na cidade, grande livramento o Senhor deu. Eles estavam tudo preparados, irmãos, para morar ali, para invadir. Tinha tudo, trouxeram tudo, deixaram nada. Ficou lá o despojos no chão. Diz a Bíblia no capítulo 21, que era tanta riqueza, que foi uma semana para o povo de Judá e Jerusalém trazer esses despojos para a cidade, porque era muito ouro, muita coisa. Deus deu o livramento e supriu toda a necessidade do seu povo. Por quê? Que eu falei, oração, jejum, livramento e temor a Deus, a obediência à sua palavra. Quando Deus mandar, faça. Quando Ele não mandar, não faça. Se Ele mandar parar, pare. Se mandar continuar, continue. Porque Deus, Ele sabe todas as coisas. E Ele quer o bem para nós. Ele quer o melhor para mim e o melhor para você. Não temas, Ele é contigo. Aleluias. Deus é muito maravilhoso. Ele faz coisas que nos impressiona. Nada que nós fazemos impressiona Deus, nada. Mas Deus nos impressiona. Do nada acontece algo maravilhoso em nossas vidas. Nós nem estamos esperando. E Ele chega com a provisão. Ele chega com a bênção. Ele chega com o milagre. Agora depende só de mim e de você. Ser mulher e homem de oração. Mulher e homem que oram, que jejuam, que se consagram, que têm fé, que buscam. Dona Maria acabou de me dizer ali que estava com 8 meses que não andava. E começou a orar, uma direção de Deus. E internar ela. Ela disse, não quero ser internada não. Eu quero ir lá para minha irmã, a casa dela é grande, cabe eu lá. E a irmã, vamos lá para casa. E ela foi para o hospital, chegou lá, fez exame, se tratou. Hoje veio para cá andando, louvado seja Deus. Veio andando e vai andando. Está na casa da irmã e veio aqui testemunhar do milagre. Porque Deus ouve aquele que é sincero e verdadeiro. Não é aquele meia boca que acorda de manhã e diz, Senhor, obrigado por esse dia, abençoa, Senhor, eu vou trabalhar, muito obrigado, viu, amém, vai-se embora. Oração, coice de coelho. Tem que ser sincero com Deus, conversar com Deus. Ele é teu pai, é teu amigo, Ele quer conversar contigo, Ele quer te ouvir, desabafa com Ele. Desabafa com quem não tem nada, não. Não faz aliança com quem não quer teu bem, não. Olha, só quero o teu mal, não quero o teu bem, não. Não esqueça isso. Faça uma aliança com Deus. Fale os teus problemas, a tua necessidade com Deus. Fazer que naquele cantor. Olha,
Eu vou contar para Deus, eu vou contar para o meu pai, agora não conto para ninguém, eu conto agora só para o meu pai. Porque o pai é que resolve, meu irmão. Você tem que ir atrás de quem resolve, quem não resolve não adianta. Se você está doente, você vai procurar um dentista? Não, vai procurar um doutor, um médico especialista. Se você está com dor de dente, não vai procurar um cardiologista, vai procurar um dentista. Procure aquele que vai resolver o seu problema, não que vai dar um paliativo, não, é que vai resolver. E quem resolve é Deus. Fique de pé, em nome, aplauda ao Senhor, aleluia! Eita, Deus maravilhoso! Glória a Deus! Josafá mudou, se converteu, buscou o Senhor e recebeu o livramento de Deus. A aplicação dessa noite é essa. Se você fez alguma aliança errada, se você fez alguma coisa, volte-se para Deus. Faça um jejum, faça uma oração, faça uma consagração e diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e a partir de hoje eu não vou mais fazer aliança com quem não fez, eu vou fazer contigo, Senhor. Hoje eu vou ser teu servo e o Senhor meu Senhor. Eu vou entregar a minha vida a ti, porque Ele diz: entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Tem alguém para aceitar Jesus hoje? Tem alguém para querer fazer uma aliança com Deus? Alguém que está afastado e hoje Deus trouxe você aqui para dizer assim: é hoje que eu quero você de volta nos meus braços. Tem alguém? Todos já são crentes, todos já estão abençoados por Deus. Se são, amém. Vamos orar mais uma vez, né? Porque oração e chá, se não fizer bem, mal é que não faz. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela tua palavra, pela tua mensagem. Obrigado por ter escolhido o teu servo para trazer essa mensagem, Senhor, de esperança, de fé, confiança num Deus Todo-Poderoso. Obrigado, meu Deus, que possamos, a partir de hoje, Senhor, fazer alianças certas, escolhas certas, Senhor, para não entrarmos, Senhor, em conflitos, para não errarmos, Senhor, mas o Senhor é o Deus de aliança, é um Deus que cura, que liberta, que salva, que transforma o pecador num santo homem de Deus, numa santa mulher de Deus. Senhor, mais uma vez, Senhor, toda a igreja intercedendo, toda a igreja, o espírito de oração, pela Lavinha, pelo Arthur, pela mãe do Arthur, a Vitória, pelo irmão George, irmã Olívia, pela sua mãe, pela irmã Sandra, que tem uma recuperação desse milagre, dessa cirurgia, e todos aqueles que estão ali no leito de dor, no hospital ainda agora, esperando uma cirurgia, num corredor esperando um atendimento. Senhor, tem misericórdia dos nossos irmãos, do teu filho, da tua igreja, dos nossos parentes, meu Deus, que ainda não aceitaram a ti como Salvador, que possa alcançá-los, meu Deus. Usa a atalaia, usa irmãos e irmãs, missionários que estão nos hospitais, que estão em todo lugar, Senhor, pregando a tua palavra, para que eles possam, Senhor, fazer um encontro contigo, real, se arrepende dos seus pecados e entregue a sua vida a Jesus. Essa, Senhor, é a nossa oração. Salva, cura e liberta. Todos aqueles que estão precisando de uma cura, Senhor, bota a tua mão santa, Senhor. Cura, meu Deus, porque tu disse na tua palavra que pelas tuas pisaduras fomos sarados. O Senhor é o Deus que cura, é um Deus que quer que todo mundo esteja com saúde, para assim fazer o trabalho, a sua obra, com perfeição, com excelência. É assim que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. E uma linda salva de palmas para Jesus. Diago Ribeiro. Santa Ceia, terça-feira, no irmão de Deus. Glória a Deus. Só os avisos bem rápido. Terça-feira tem o grupo familiar. O meu grupo ainda não decidi ainda vou falar com alguém, para vai saber onde é que vai ser, certo? O do evangelista Cleito vai ser na casa do irmão Francisco e vai ser a Santa Ceia. Aí quarta-feira estamos aqui em oração
E sexta-feira, que é culto de doutrina, não vai ser aqui, vai ser no retiro. Amém? Glória a Deus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Palmas para o Senhor.